Hoje estudaremos espirometria e manovacuometria. Para iniciar, vamos começar pela espirometria. O termo espirometria vem do latim e significa a medida da respiração, ou seja, a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões durante a respiração. A espirometria é um teste que auxilia tanto na prevenção quanto na permissão do diagnóstico e quantificação de distúrbios ventilatórios. Distúrbios estes que podem ser obstrutivos ou restritivos. A espirometria ela deve fazer parte da avaliação dos pacientes com sintomas respiratórios ou alguma doença respiratória já conhecida. Isso inclui pneumopatas, cardiopatas, pacientes com disfunções neuromusculares. Em relação à espirometria, é um exame que tem padronização e essa padronização requer a adoção de algumas técnicas para que o teste ele seja considerado adequado. Então, o equipamento de espirometria ele deve ter um sistema exato, preciso, validado e calibrado para a correta avaliação dos pacientes. É importante que as curvas obtidas durante o teste elas sejam aceitáveis e reprodutíveis. Isso significa dizer que elas devem ser o mais próximas possíveis, terem uma proximidade muito grande, tanto no seu formato quanto nas medições realizadas. É importante também que esses resultados eles sejam comparados com valores de referência adequados para a população. Então, existem vários estudos de espirometria, tanto para a população brasileira, de crianças, adolescentes, adultos, quanto valores de referência para outras populações, em função das diferentes características físicas dos indivíduos. Então, existem valores de referência para a população norte-americana, existem valores de referência para a população europeia. Então, diante dos resultados obtidos, compare-se com esses resultados prévios, da população, e aí a gente estabelece uma avaliação clínica do paciente, junto desse processo de avaliação, finalizando então com a interpretação do exame. Em relação aos volumes pulmonares, a espirometria avalia esse conjunto de volumes pulmonares. O equipamento funciona basicamente através do registro desses volumes inspirados e expirados. A depender do volume expirado e inspirado, o equipamento ele vai acabar reproduzindo um traçado, e esse traçado aí vai representar os volumes pulmonares mais relevantes do indivíduo. Volume corrente, capacidade vital, capacidade pulmonar total, são alguns exemplos. Por convenção, na espirometria, nós chamamos medidas isoladas de volumes, como por exemplo, volume corrente, volume residual. No entanto, quando esses volumes eles estão reunidos em 2 ou mais volumes, nós deixamos de chamar de volumes e chamamos de capacidades. Exemplo, capacidade pulmonar total. Ok? Entre os volumes pulmonares, temos o volume corrente, que é o volume de ar inspirado e expirado durante uma respiração tranquila, durante uma respiração em repouso, e é um valor em torno de 500 ml de ar. Temos também o volume de reserva inspiratório, VRI, que é o quê? Ao final de uma inspiração tranquila,
o indivíduo ainda consegue inspirar mais ar, e esse volume de ar que é inspirado, mesmo depois de uma inspiração tranquila, nós chamamos de volume de reserva inspiratório. Da mesma maneira, todo o ar que o indivíduo consegue expirar, mesmo depois de uma expiração tranquila, de uma expiração normal, nós temos o volume de reserva expiratório. A combinação desses volumes, como foi dito, é chamada de capacidade. Chamamos de capacidade vital toda a quantidade de ar inspirada e expirada pelo indivíduo. Ou seja, a capacidade vital é a soma do volume corrente, volume de reserva inspiratório e volume de reserva expiratório. Capacidade residual funcional é toda aquela quantidade de ar que permanece nos pulmões no final de uma respiração normal. Agora, após uma expiração máxima, o volume que permanece dentro dos pulmões e não é eliminado em função do surfactante é chamado de volume residual, VR. No gráfico, nós temos aqui uma representação do que seriam esses volumes e capacidades. Aqui em azul claro, nós temos uma representação do volume residual. Depois de uma expiração tranquila, o ar que a gente ainda consegue exalar é chamado de volume de reserva inspiratória. Depois de uma inspiração tranquila, todo o ar que a gente ainda consegue colocar dentro dos pulmões é chamado de volume de reserva inspiratório. Capacidade residual funcional, como foi dito, depois de uma expiração tranquila, seria todo o volume de ar presente nos pulmões. Já a capacidade residual funcional, ou melhor, o volume residual, é aquela quantidade de ar que permanece nos pulmões mesmo depois de uma expiração máxima. Temos também a soma de todos os volumes pulmonares, que nós chamamos de capacidade pulmonar total. Nós temos a capacidade inspiratória, que é a soma do volume inspirado em volume corrente, mais a soma do volume de reserva inspiratória. Nós temos a capacidade vital, que é a soma do volume corrente, mais capacidade residual funcional, mais o volume de reserva inspiratória. A manovacometria, ou melhor, a espirometria, ela vai mensurar todos esses volumes e todas essas capacidades pulmonares, de modo a permitir a interpretação dos resultados e a investigação clínica do paciente. Temos aqui então nessa tabela valores de referência para esses volumes e capacidades pulmonares. A capacidade pulmonar total, que corresponde à capacidade vital e o volume residual, é em torno de 7,3 litros de ar. A capacidade vital, que é o volume de reserva inspiratória, capacidade vital, ou melhor, volume corrente, mais volume de reserva expiratória, é em torno de 5,5 litros de ar. O volume corrente, em torno de 500 ml. A capacidade inspiratória,
que é o volume de reserva inspiratório e o volume corrente, em torno de 3,8 litros de ar. O volume de reserva inspiratório, em torno de 3,3 litros de ar. O volume de reserva expiratório, 1,7 litro. A capacidade residual funcional, em torno de 3,5 litros de ar. E o volume residual, que é aquela quantidade de ar que permanece nos pulmões, mesmo depois de uma expiração máxima, é de 1,8 litro de ar. Por que fazer a espirometria? Quais são os objetivos do exame? A espirometria, que também pode ser chamada de prova de função pulmonar, ela tem como objetivo detectar precocemente as disfunções pulmonares obstrutivas, detectar também as disfunções pulmonares restritivas, diferenciar uma doença obstrutiva funcional de uma obstrutiva orgânica, avaliar a evolução clínica de uma doença respiratória e parametrizar recursos terapêuticos através desses testes, bem como avaliar o poder das técnicas aplicadas no paciente depois das intervenções, avaliar o risco cirúrgico, direcionar condutas em pacientes cardiopatas e subsidiar a avaliação da saúde do trabalhador, especialmente no controle de riscos industriais. Então, a espirometria também é bastante utilizada no aspecto ocupacional. É importante garantir que a espirometria ela seja realizada dentro de padrões técnicos mínimos, para que esse exame ele seja confiável. Então, é preciso ter alguns cuidados e condições básicas. Entre eles, a compreensão e colaboração do paciente. Esse é um ponto negativo da espirometria. É um teste que requer que o paciente entenda o que está fazendo, seguindo as orientações, os comandos verbais do terapeuta, e colabore para a realização do exame. Além disso, é importante ter conhecimento técnico por parte de quem vai realizar o teste. É importante utilizar um comando verbal alto, esclarecedor, incentivador, padronizado e, sempre que possível, realizado pela mesma pessoa, para garantir que o teste ele seja o mais parecido possível em possíveis reavaliações e durante a própria execução das manobras do exame. É importante que o equipamento ele esteja em boa qualidade e devidamente calibrado. A calibração é um ponto importante porque vai garantir ali a mensuração correta dos volumes e capacidades pulmonares. E é importante também a qualidade, né, e o controle da temperatura do ambiente, umidade relativa do ar e da pressão barométrica. Então, é importante anotar essas condições ambientais que o teste foi realizado para que possíveis espirometrias subsequentes ocorram nas mesmas situações ambientais. A técnica da espirometria envolve a capacidade pulmonar total e o volume residual. No entanto, esses volumes aí são muito amplos, digamos assim, para serem medidos diretamente pela espirometria. Nós chamamos de volume expiratório forçado no primeiro segundo toda a quantidade de ar eliminada no primeiro segundo de expiração forçada. VF1, volume expiratório forçado no primeiro segundo, é a variável da função pulmonar mais útil clinicamente.
Isso significa dizer que através dela vai ser possível a gente tirar conclusões a respeito da interpretação do exame. O volume eliminado em manobra expiratória forçada, desde a capacidade pulmonar total até o volume residual, é a capacidade vital forçada. O que é que isso significa? Para realizar a espirometria, o indivíduo vai precisar inspirar ao máximo e depois expirar ao máximo. Nós temos graficamente uma representação do fluxo e do volume pulmonar gerado pelo paciente. Fluxo está relacionado com a velocidade do ar mobilizado e o volume está relacionado com a quantidade de ar mobilizado. Então, a curva fluxo-volume vai mostrar o fluxo, e esse fluxo aí, o VF1, vai ser máximo logo após o início da expiração, bem próximo da capacidade pulmonar total, e à medida que o indivíduo vai soprando, vai havendo a redução desse fluxo à medida que o volume de ar se aproxima do volume residual. Já a curva volume e tempo mostra a quantidade de ar mobilizado em função do tempo. E essa curva volume e tempo ela vai ser útil para interpretar o tempo de expiração do paciente, já que a gente vai precisar que ele expire por pelo menos 6 segundos. A avaliação da curva fluxo-volume para verificar a colaboração do paciente no início da manobra expiratória é importante. E a avaliação da curva volume-tempo é importante para analisar critérios do final do teste. Se realmente o paciente soprou o máximo que ele poderia ou que o exame requer, que são 6 segundos. Então aqui nós temos uma representação da curva fluxo-volume e volume-tempo. Então, todo esse ar aqui representa o volume de ar expirado e aqui o volume de ar inspirado. Nota-se que, iniciado o teste, no instante a pessoa atinge um pico de volume de ar e à medida que esse pico é atingido, existe uma tendência de redução do volume de ar. Já na curva volume-tempo, nós observamos também que o volume de ar ele atinge no primeiro segundo a medida de volume expiratório forçado no primeiro segundo e toda a quantidade de ar que é eliminada até os 6 segundos necessários corresponde a toda aquela quantidade de ar que ainda é possível de ser exalada. Capacidade vital forçada. Em termos práticos, para realizarmos a espirometria, é importante que o paciente, inicialmente, esteja posicionado preferencialmente sentado, apoiado no encosto da cadeira, joelhos flexionados a 90 graus e os pés apoiados no chão. Depois de acoplar um bucal ao espirômetro, depois de posicionar um clipe nasal no paciente, inicialmente o paciente vai respirar normalmente no aparelho e ao comando do terapeuta, o paciente deve inspirar profundamente, tranquilamente, até atingir a capacidade pulmonar total. Vai manter esse pulmão cheio durante 3 segundos
a gente chama essa pausa inspiratória de apneuse. E logo depois vai realizar uma expiração rápida, forçada, até atingir o volume residual, no maior tempo possível, pelo menos 6 segundos de sopro. Com essa manobra, é possível obter várias variáveis. A principal, volume expiratório forçado no primeiro segundo, depois, capacidade vital forçada, CVF. Nesta imagem, nós temos a representação da realização da espirometria. Inicialmente, o avaliador ele insere no espirômetro dados pessoais do paciente, nome, data de nascimento, idade, etnia, sexo, se tem doença respiratória ou não, porque o aparelho vai calcular automaticamente os valores normais esperados para esse paciente. E vai estabelecer os valores, os resultados, de acordo com a performance do paciente. O aparelho digital e portátil está acoplado através de um fio a um outro equipamento que vai medir o volume de ar inspirado e expirado. Acoplado a esse aparelho, nós temos um bocal descartável que deve estar bem acoplado aos lábios do paciente para que não haja escape de ar. E a paciente deveria estar usando aqui um clipe nasal para evitar o escape de ar. Notem que a paciente está sentada, pernas descruzadas, pés apoiados no chão. Essa é a postura preferencial para realizar a espirometria. Agora, entrando nas patologias respiratórias, nós temos como diferenciar, depois da espirometria, quem tem a função pulmonar normal, quem tem doenças pulmonares obstrutivas e quem tem doenças pulmonares restritivas. Inicialmente, o que são doenças pulmonares obstrutivas? São todas aquelas que alteram a capacidade do indivíduo em expirar o ar. E as doenças restritivas são todas aquelas situações clínicas que impedem o paciente de inspirar o ar. Então, nos distúrbios pulmonares obstrutivos, nós temos uma redução do fluxo expiratório em relação a todo o volume de ar expirado. O fluxo expiratório ele vai estar menor em relação à quantidade de ar expirada. A velocidade de expiração vai estar menor do que a quantidade de ar expirado. Isso acontece em função das patologias obstrutivas levarem ao estreitamento das grandes e pequenas vias aéreas. Na prática, nós vamos ter uma redução do VF1 em relação ao CVF. O CVF pode até diminuir. No entanto, numa doença obstrutiva, o VF1 ele vai ter uma redução mais drástica. Isso significa dizer que a relação VF1-CVF, que é o índice de Tifenot, uma variável importante também para a gente interpretar uma espirometria, vai estar reduzida. Exemplo,
VF1 0,5 e o CVF 0,7. Nós temos aqui um exemplo de uma relação VF1-CVF, índice de difenol, que mostra que o VF1 está reduzido. Afinal, ele é 0,5 e o CVF é 0,7. Quando isso acontece em termos percentuais, nós temos que 0,5 dividido por 0,7 vai ser algo em torno de 0,71. Esse valor aqui, dentro do que a gente considera normal, é considerado um valor baixo. Então, quando eu quero diagnosticar uma patologia obstrutiva, primeiro eu vou identificar que o VF1 ele é menor do que o CVF, resultando então em valores mais baixos do que os valores de referência de normalidade. Já nas doenças restritivas, nós temos a redução da capacidade pulmonar total e, consequentemente, isso vai alterar a relação VF1-CVF. Se aqui quem reduz é o CVF, matematicamente eu vou ter um valor considerado normal ou aumentado. Invertendo a relação anterior, VF1 é mais alto do que o CVF. Então, aqui, como exemplo, coloquei 0,8 dividido por 0,5, que vai me dar um resultado de 1,6, que em termos percentuais seria 160%. Quando isso acontece, nós temos a presença de um distúrbio restritivo. Então, a espirometria ela também pode sugerir um distúrbio ventilatório restritivo quando ocorre uma redução significativa da capacidade vital. E aí, no índice de difenol, nessa relação VF1-CVF, que é uma outra variável importantíssima, nós vamos ter justamente essa relação aqui normal ou aumentada. Nesse caso, 160 está muito acima do que é o nosso padrão de normalidade, que é em torno de 80%. Então aqui, nesses dois gráficos, nós temos a representação dos dois tipos de patologia. Nesse primeiro gráfico aqui, que mostra a curva fluxo-volume, nós temos a representação do que seria uma doença restritiva, uma limitação em vermelho do fluxo de ar. Aqui em azul seriam os valores normais. E aqui em vermelho a gente percebe que esse fluxo diminuiu. O F1 diminuiu. Então nós temos uma representação de uma doença pulmonar obstrutiva. Já aqui nós temos uma representação de uma doença pulmonar restritiva. O indivíduo inspirou muito pouco ar, consequentemente expirou muito pouco ar. Como classificar então a gravidade de um paciente com alguma doença respiratória? Podemos classificar de acordo com os sintomas, utilizando a escala de dispneia MRC modificada, Medical Research Council, onde a gente vai classificar o paciente de acordo com a sintomatologia dispneica dele.
paciente ele vai ser pontuado com 0 se a falta de ar dele acontece mediante a realização de exercícios intensos. É plausível que durante o exercício intenso o paciente sinta dispneia. Pontuou 0. 1. Se a falta de ar acontece à medida que o paciente realiza certas atividades não intensas, não tão intensas, né? Como subir escadas ou ladeira. 2. O paciente ele precisa parar algumas vezes quando anda, ou anda mais devagar que outras pessoas da idade dele. 3. Se o paciente precisa parar muitas vezes por causa da falta de ar, quando anda algo em torno de 100 metros, ou poucos minutos de caminhada, mesmo em terreno plano. E o grau 5, se o paciente sente uma falta de ar a ponto de não sair de casa, ou precisa de ajuda para se vestir, tomar banho sozinho. Então, quanto maior a pontuação nessa escala de MRC, maior a gravidade da dispneia do paciente. Uma outra classificação diz respeito aos valores obtidos lá na espirometria. O paciente ele é considerado com distúrbio obstrutivo ou restritivo e pode ser classificado como leve, moderado, grave ou muito grave, dependendo do percentual que essas variáveis atingem. Então, na espirometria de um distúrbio obstrutivo, eu sei que o VF1 é uma variável muito importante para mim e eu vou observar em quantos por cento esse VF1 se encontra. Se o paciente atingiu, por exemplo, 60% do previsto, a gente percebe que ele está aqui dentro dessa classificação. 60% do previsto significa dizer que o paciente ele teria um distúrbio considerado o quê? Moderado. Na doença obstrutiva, se eu vejo que o VF1 ele foi de 25%, logo eu concluo que esse distúrbio seria muito grave. Mesma coisa aplicável para o CVF em doenças restritivas. Exemplo. Aqui eu tenho um resultado de uma espirometria. VF1 deu 3, o valor esperado, né? 3,13 litros de ar. O paciente atingiu 102% do previsto. CVF deu 94%. O que é que a gente pode concluir dessa espirometria? VF1 aqui deu 107%. Toda vez na espirometria que essas variáveis elas forem iguais, ou melhor, elas forem maiores que 80%, o indivíduo vai ter uma função pulmonar considerada normal. Nesse caso, VF1 102%, CVF 94% e índice de Fenot, que é a relação do F1-CVF, deu 107%, todas deram acima de 80%, a gente considera que essa espirometria aí é uma espirometria considerada normal. Neste outro exemplo, nós observamos que o VF1 ele deu 80%, o CVF deu 92%, o índice de Fenot deu 86%. A gente percebe aí uma redução do VF1,
Outras variáveis expiratórias também deram abaixo do normal. O que nós podemos concluir nessa espirometria? Existe aí uma obstrução considerada o quê? Leve, suave. Vejam que o VF1 ele deu dentro ali do parâmetro, né, de 80%. Igual a 80% ainda é considerado leve. Maior que isso, saudável. Nessa outra espirometria, nós temos que o paciente atingiu 85% de VF1, um valor abaixo de 80% em CVF e um aumento para 110% do índice de difenol. Quando nós observamos uma redução do CVF e o aumento do índice de difenol, nós concluímos o quê? Que seria um distúrbio obstrutivo. Pelo percentual de 70 e poucos por cento, esse distúrbio restritivo, essa restrição, também é considerada leve. Aqui estão as referências da aula de espirometria. Vamos para manovacuometria. A manovacuometria é um exame tão importante quanto a espirometria, porque é muito comum nós observarmos em alguns pacientes o acometimento da musculatura respiratória. E isso aí não é restrito apenas a pacientes com doenças neuromusculares, mas também aqueles pacientes com doenças respiratórias, que atacam principalmente o tecido pulmonar, as vias aéreas, pacientes cardiopatas, etc. Indivíduos sedentários. Então, a fraqueza dos músculos respiratórios, principalmente os inspiratórios, pode causar dispneia, falta de ar, e, consequentemente, intolerância aos esforços. Nesse sentido, quando nós queremos avaliar a força dos músculos respiratórios, nós avaliamos a pressão inspiratória máxima, se eu quiser medir a força dos músculos inspiratórios, ou a pressão expiratória máxima, se eu quiser medir a força dos músculos expiratórios. Então, a pressão inspiratória máxima, PI máxima, é o método mais usado para medir a força dos músculos inspiratórios, de maneira global. Diafragma, intercostais externos, toda a musculatura acessória também, que estão com suspeita de fraqueza muscular. Do que se trata então a PI máxima? É a medição da pressão gerada nas vias aéreas superiores quando a musculatura faz esforço, a musculatura inspiratória faz esforço contra uma válvula ocluída. Nesse exame, o paciente deve utilizar um clipe nasal, um bucal também, acoplado ao aparelho de manovacuometria, que é o manovacuômetro. Quais são as vantagens de se realizar a manovacuometria? O equipamento é relativamente barato, portátil, pequeno, dá para transportar facilmente, é simples de ser utilizado, o exame é rápido, não invasivo, tem valores de normalidade bem estabelecidos em diferentes populações. De maneira geral, nós temos aí como limite inferior de normalidade o valor de 60 centímetros de água para mulheres e de 80 centímetros de água para homens. Isso são valores médios. O ideal seria calcular o valor esperado para cada indivíduo. Além dessas vantagens que eu acabei de citar, a medição da pressão inspiratória máxima
ela acaba revelando para a gente de maneira mais precoce alterações nos volumes pulmonares. Um indivíduo que não tem força muscular inspiratória, consequentemente, vai repercutir na redução dos volumes inspirados. Entre as desvantagens da manovacometria, nós entendemos que a manovacometria, a manobra dela não é intuitiva, não basta colocar ali os equipamentos, demonstrar para o paciente e esperar que ele entenda de primeira. É importante treinar. E, principalmente, uma outra desvantagem é que é um exame que depende da colaboração do paciente, do nível de motivação do paciente para fazer aquele esforço. Isso aí acaba repercutindo de que maneira? Um valor baixo, um resultado baixo no exame, não significa necessariamente fraqueza, né? Mas pode estar associado aí com uma baixa colaboração do paciente para realizar a manobra. Além disso, tem alto coeficiente de variação entre indivíduos e uma baixa acurácia para prever sucesso de extubação do paciente, que faz uso de ventilação mecânica, ou seja, não dá para confiar apenas nessa variável PI máxima para ter certeza que o paciente vai conseguir ali ter algum sucesso na extubação da ventilação mecânica. Como nós devemos medir a pressão inspiratória máxima? Se eu quero saber a força dos músculos inspiratórios, eu preciso que o indivíduo inspire o máximo possível. E para ele inspirar o máximo possível, o pulmão vai ter que estar o mais vazio possível. Então, o indivíduo vai partir do volume residual e vai se dirigir até a capacidade pulmonar total. Ou seja, para medir a PI, sopra-se tudo tranquilamente até atingir o volume residual e o terapeuta vai ocluir o bucal do paciente e pedir para ele puxar o ar bem forte e bem rápido até atingir capacidade pulmonar total. Por que medir de volume residual ao invés de medir da capacidade residual funcional? Normalmente, quando a gente mede até volume residual, os valores dos pacientes são até 30% maiores. Acaba favorecendo, melhor avaliando o paciente e evitando ali o diagnóstico de alguma doença, fraqueza, disfunção muscular inspiratória. A medição ela pode ser feita com um manovacômetro analógico ou digital, preferencialmente o digital, pela sua maior precisão. Como eu vou medir a PI máxima? Eu vou solicitar que o paciente permaneça sentado com as costas apoiadas no apoio da cadeira, pernas descruzadas, pés apoiados no chão. Pode fazer com ou sem clipe nasal, no entanto, a recomendação é que seja feita com clipe nasal. Vou pedir para o paciente expirar tranquilamente até o volume residual e depois ele vai puxar o ar rápido e forte por até 2 segundos, até atingir a capacidade pulmonar total. Em pacientes críticos intubados, não colaborativos, na UTI, é interessante que seja acoplado ao manovacômetro uma válvula unidirecional, aquela que vai permitir a expiração e vai bloquear a inspiração e, consequentemente, forçando esse indivíduo a puxar o ar mais forte até encher o pulmão. E sustentar esse exame aí por até 25 segundos. Passados os 25 segundos, eu reconecto o ventilador mecânico no paciente. Então, essa aqui seria a medição em indivíduos em respiração espontânea. Isso aqui seria uma variação para a medição da PI máxima em pacientes em UTI.
Nós temos aqui o manovacuômetro digital. Tem dois conectores aqui, um para PI e outro para PE. Vou acoplar uma seringa. Essa seringa ela vai estar acoplada a uma válvula. E essa válvula aí vai estar apoiada, fixada nos lábios do paciente, certo? É importante, sim, fazer uso do clipe nasal. Quando eu quiser medir a PI, eu vou solicitar para o paciente soltar o ar até volume residual. Vou ocluir com a minha mão um orifício que existe aqui no bocal e vou solicitar para o paciente puxar o ar até a capacidade pulmonar total, bem forte e bem rápido. Vou realizar essa manobra 10 vezes, pegar os 3 melhores valores e eleger o maior valor como resultado do paciente. Quando eu quiser medir a pressão expiratória máxima, o que é que eu faço? A manobra é o oposto. Para medir a força dos músculos expiratórios, eu preciso que meu pulmão esteja primeiro cheio de ar. Então, eu vou acoplar o bucal no paciente. Vou solicitar para o paciente puxar o ar tranquilamente até encher todo o pulmão. Vou ocluir o bucal e vou pedir para o paciente soltar o ar bem rápido e bem forte até atingir volume residual. Então, PI, o paciente vai sair de volume residual até capacidade pulmonar total. PE, o paciente vai sair de capacidade pulmonar total até volume residual. No gráfico, nós vemos que a pressão expiratória ela tem valores positivos e a pressão inspiratória tem valores negativos. Embora nós tenhamos aqueles valores de referência, é importante que as mulheres atinjam pelo menos 60 centímetros de água e os homens 80 centímetros de água. É importante que a gente individualize os valores esperados para cada indivíduo. Então aqui nós temos equações preditivas que servem para a gente estimar o quanto que eu espero que o paciente atinja como resultado da manovacometria. Para eu medir a PI máxima, eu vou precisar saber a idade do paciente, o sexo e o peso. Para eu medir a PE máxima, eu vou precisar saber a idade do paciente, a idade, só que dessa vez vou elevar ao quadrado, o sexo e a circunferência abdominal. Para a variável sexo, nessa fórmula matemática, toda vez que for mulher, eu vou substituir essa constante por 0. E toda vez que for homem, eu vou substituir essa constante por 1. Então, eu coloco os resultados, eu coloco aqui as informações pessoais em cada fórmula matemática e vou obter os resultados que eu espero que o meu paciente atinja. Não necessariamente, quando ele for fazer a manovacometria, ele vai atingir esses resultados. Então, essas equações preditivas estimam, calculam o que eu espero que o paciente atinja. Quando ele realizar a manovacometria, eu vou comparar com esse resultado que eu calculei para saber como é que está a força do paciente. Se ele atingiu o esperado, se ele está acima do esperado ou se ele está abaixo do esperado. Então aqui, inicialmente,
eu repito esse valor, depois resolvo essa multiplicação, depois resolvo essa multiplicação, depois resolvo essa multiplicação. Aqui a mesma coisa, repito esse valor, resolvo primeiro essa multiplicação, depois multiplico a idade pela idade, com o resultado eu multiplico por 0,03, depois eu multiplico sexo por 33,72 e somo com o resultado que vai dar a multiplicação da circunferência abdominal e 1,40. Estas são as referências de manovacometria. Dúvidas? Pode enviar um e-mail ou uma direct pelo Instagram.